Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso Café com o Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. É uma alegria estarmos aqui com vocês, compartilhando desse café. Um café, esse bate-papo gostoso. Aproveitamos mandando um abraço também para a Alícia. Que saudade, Alícia. Tudo bom? E todos os amigos que vão chegando, Daniele, que bom, Daniele, Rita Maria, que coisa boa estarmos aqui juntos. Esta semana o nosso convidado é o Leopoldo Machado, grande trabalhador, divulgador do Espiritismo, mas também como um verdadeiro cristão, ele criou obras sociais para aliviar as dores, para dar oportunidade a que as pessoas tivessem uma vida mais digna. E aí vai a música da alegria cristã. Daremos as mãos como bons amigos, Como bons amigos, como bons cristãos. como bons cristãos. Leopoldo Machado fez a letra dessa música tão bela. Sempre ombro a ombro. Vamos trabalhar com muita alegria. Trabalhar com alegria. Espiritismo mais cristianizado pela implantação da paz e harmonia. A Nossa alegria é bem do Evangelho. Vibrar e contagia da criança ao velho. Mesmo Entre perigos, daremos as mãos como bons amigos, Como bons cristãos. E aí a gente vai lembrando a música tão linda que Leopoldo Machado, ele escreve a letra e quem faz a melodia é o Olídio Castro, na sanfona, o Olídio Castro e o Leopoldo. Isso lá no original, né, Leila? Porque agora foi com a Margarete Átila Átila cantando. Mas essa música se tornou depois o hino do da caravana, Espiritismo, né? É, da se tornou caravana o hino também. do Espiritismo, que é a alegria cristã. Um abraço para Mara Fernandes. Mas temos tanto a falar sobre o nosso convidado. Um abraço para a Janete, para a Fátima, para a Sueli, Eudócia, para o Arnaldo. Que bom! Cafezinho gostoso. E nós vamos falar um pouco mais desse convidado tão especial. Leopoldo Machado, logo que ele chegou em Machambomba, que era o nome conhecido. É Macha ou Mocha? Macho. Acho que é Mochambamba, né? Mas ele chega lá em Nova Iguaçu. Ali naquela região já haviam centros espíritas, como nós comentamos, que as mulheres não podiam entrar, as crianças, os jovens, só os homens é que participavam. Mas um casal, ele tinha, a esposa desse casal, a Maria Chambarelli, ela tinha umas coisas. Ela passava mal, ela tinha uns tormentos, e o marido, o Júlio Chambarelli, sabendo que o Leopoldo era espírita, vai procurar o Leopoldo. E o Leopoldo diz, traz ela aqui, vamos conversar. E dali o Leopoldo percebe que aquilo era uma mediunidade, orienta ela, cria-se entre os casais o Leopoldo, a Marília, esposa do Leopoldo, o Júlio Chambarelli e a Maria Chambarelli, uma grande amizade. Os quatro se unem, os quatro mosqueteiros, e dali vem um trabalho belíssimo, um trabalho de muita força, de muito vigor. Isso na década de 30, como nós falamos, toda aquela dificuldade de perseguições,
para abrir um centro espírita precisava ir na delegacia, deixar suas digitais, ser, Ele chamava de tocar piano. ser registrado ali. Aquele casal, eles se unem e eles criam, abrem, né, fundam o Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade. Isso na década de 30. E o Leopoldo, que nós vimos, ele havia aberto um colégio, o Colégio Leopoldo, ele também funda o Colégio João Batista, que era um colégio espírita. Tinham aulas na parte da manhã e na parte da tarde. A parte da educação espírita. Mas ele também, como grande trabalhador, não se dá por satisfeito. E nós sabemos que as dificuldades, as misérias humanas sempre aconteceram. Às vezes a gente fala assim, nossa, o mundo agora está tão difícil, mas sempre houve as dificuldades. E havia aqueles andarilhos, aquelas pessoas sem abrigo, e ele ali funda também um albergue noturno. O albergue Allan Kardec. Mas essas correntes migratórias, né, Leila, sempre existiram, né? E então tinha alguém que às vezes vinha, muitos aliás, né? Alguém é pouco, que vinham em busca de um emprego, de uma colocação, e às vezes até para encontrar com seus familiares acabavam desencontrando-se. Então ficavam realmente como os andarilhos, né? Exatamente. Então sem pouso. Então foi muito... as espiritualidades superiores sempre inspiram aqueles que ali estão com a mão na charrua a operarem no bem, diminuindo as agruras, os sofrimentos, né? Dando agasalho, o pão, o teto, né? Agora, o Leopoldo Machado, entre tantas escritas que nós vamos falando aos poucos, é muita coisa mesmo. Como dissemos, ele foi escritor, jornalista, professor, teatrólogo e vai. Mas ele escreveu um decálogo para o espiritismo dos vivos. Eu achei até interessante, porque espiritismo para os vivos. Ora, mas até então, será que existia aquela ideia, o espiritismo é só para os mortos? Ou só para falar com os mortos? Né? Então, nesse decálogo, ele diz assim, a doutrina dos vivos pelos estudos, né? E a socialização. Ele já dava aquela importância aos estudos, não poderia, porque era tudo muito incipiente. As pessoas faziam aquelas reuniões sem nenhum conhecimento, sem nenhuma base. Então, o primeiro artigo desse decálogo foi a doutrina dos vivos, tinha que ser doutrinar as pessoas que iam à casa espírita pelos estudos, pelos cursos que precisavam ser realizados. E o segundo, mais importante ainda no meu entendimento. O primeiro é ótimo, mas o segundo eu acho excelente. Primeiro, a socialização integrativa entre as casas espíritas. Aí a gente pergunta, mas o que é isso? E por quê? Né? É lógico, tem que haver essas premissas. Em primeiro lugar, porque as casas, elas... Era assim como que eu vou comparar assim, mas nada de pejorativo, mas é apenas para dar uma ideia da sisudez do ambiente. Eram aqueles ambientes circunspectos, às vezes a meia luz, e as pessoas olhavam assim bem para outro, mas é você mesmo? Pensei que fosse um espírito. Então, porque era um ambiente muito sombrio, soturno. Então, a confraternização. E depois a socialização integrativa também. O que quer dizer? Confraternizarem com outras casas espíritas, se integrarem para gerar um movimento. Convidar palestrantes de outras casas. Isso, de outras casas, visitar outras casas. Porque eles abriam uma casa, criavam um grupinho ali de palestrantes e ali ficava aquela conchinha ali fechada, né? Outra coisa também que ele incentiva nesse decálogo seria a criação de jornais, excursões. Ele diz assim, ide e pregai. Então seria também... Aliás, um livro excelente, né? Ele escreveu, muito bom. Uma forma de difundir também, de divulgar o espiritismo. A instalação também da alegria cristã, porque como nós colocamos, era tudo muito circunspecto, né? Outra coisa também que estava nesse decálogo... É amparar por todos os meios
As crianças, como? Pela evangelização. Falamos rapidamente ontem, mas é bom insistir. E esse é chamado amparar, não é amparar tão somente, mas por todos os meios. Quando você dá apenas a merenda, vamos assim dizer, você está fazendo parte do serviço, mas não todo. É lógico que você não vai evangelizar a criança, o jovem, mas principalmente a criança, com o estômago vazio. Nós, por exemplo, enquanto estávamos na União da Mocidade Espírita lá de Niterói, então tinha pela manhã, antes da evangelização, tínhamos lá um pão com manteiga, um café, um biscoito, leite, para que a criança, uma vez refeita, esteja atenta. Atenta porque de outra forma ela perde a atenção. Exatamente. Porque era um bairro, vinham crianças de longe, daquelas comunidades. E como que nós vamos raciocinar com a barriga? Tem que dar o alimento da alma, mas o alimento do corpo também. Né? Nenhum, nem outro separadamente, mas certeza. Conjuntamente. Aproveitar e mandar um abraço para Larissa, que bom, Larissa, Maria Dolores, Jacirene, Eliane Galindo, nossos queridos amigos e amigas dos dois planos à vida, aqui compartilhando conosco, junto com o nosso querido Leopoldo Machado. O Leopoldo, ele também, nós comentamos com relação a esse fortalecimento da mocidade espírita, que foi a segunda que surgiu no Brasil, mas que foi de um impacto tão grande, porque ele criou o primeiro congresso, nós falamos, esse primeiro congresso de mocidade que veio, que a gente tem que lembrar que estava na década, isso já um pouquinho mais adiante, na década de 40, logo após a guerra, com todas aquelas dificuldades, o Leopoldo, ele faz esse primeiro congresso de mocidade, vieram jovens do Brasil todo, tinham mais de 400 jovens, tem vídeos na internet que mostra aquela época, né, as moças todas de vestido, os jovens todos de terno e gravata, diferente de hoje. E tinham senadores, deputados, falando ali naquele congresso. O congresso foi realizado no centro do Rio de Janeiro, no Teatro João Caetano. Então foi assim um marco também muito importante desse congresso de mocidade, foi assim uma explosão para que surgissem várias mocidades em vários centros espíritas, inclusive aonde nós frequentamos, né, Roberto? Gostaria de falar um pouquinho sobre isso? Sim, a União da Mocidade Espírita de Niterói, ela foi fundada pouco após esse congresso, Leila. Então foram jovens, sentiram-se motivados e, como naturalmente os congressos, eles oxigenam os movimentos, as ideias, né? Eles arejam e, ao mesmo tempo, naquele ambiente de inspiração, tinha um momento do chamado coffee break, hoje, naquela época, era outro nome, era o momento do cafezinho, do lanche e tal. Então aproveitavam para interagir, olha que bacana, o que você acha disso? Então começou-se a conjecturar ali a criação de centros espíritas. Então muitos desses jovens saíram dali já com este ideal. E a União da Mocidade, por isso o nome Mocidade Espírita de Niterói, sabendo que o congresso foi lá no Rio, né, Leila? Isso. No João Caetano, que é um teatro, fica no lado oposto da praça, onde existe também o Carlos Gomes, né? E fica próximo da sede histórica da FEB, fica ali mais ou menos uns 180, 200 metros bem contados, da sede histórica da FEB, né? Que ainda existe lá na Avenida Passo, número 30. Exatamente. E tem muita história aí para a fundação da UME, mas a gente pode até deixar para uma outra oportunidade. Porque o momento é do Leopoldo Machado, porque né? o Leopoldo, para a gente ver, porque a gente acha talvez que é uma coisa simples, mas temos que nos colocar naquela época, todas as dificuldades de transporte, de meios de comunicação, de tudo. Ele levou os livros espíritas para serem vendidos nas ruas, não era banca espírita não, vendido nas ruas. E depois ele abre a primeira banca, pelo menos ali naquela região, a primeira banca de livro espírita,
em Nilópolis, que Nilópolis, não sei se na época pertencia a Nova Iguaçu, porque Ainda pertencia. atualmente uma cidade independente. Foi emancipada em Mas 80. mas ele leva os livros, funda depois, primeiros livros, porque a pessoa espírita que ficava com receio de dizer que era espírita, com as perseguições que havia contra o espiritismo, você ir para a rua, colocar sua cara, como se diz, ir ali vendendo os livros, depois abre uma banca do livro espírita em Nilópolis, são feitos assim muito importantes. Mas ele não para por aí. A gente vê esses trabalhadores, eles se utilizam de todos os meios possíveis para divulgar. Ele conseguiu um programa na rádio, que até hoje em dia essa rádio existe, era uma rádio muito conceituada, a Rádio Tupi, no Rio de Janeiro. Ele consegue, em 1939, um programa espírita, a Hora Espírita Radiofônica, na Rádio Tupi. Imagina, uma rádio aberta a todos, né? Era uma rádio, não era uma rádio privada espírita, era uma rádio que tinha todos os programas e ele consegue um horário ali. Ainda não existia televisão, Leila. Bom, é importante colocar. Então, o rádio, ou a radiofonia, era o principal veículo de comunicação. Não existia, era o concurso, imbatível, né? Nem a mídia impressa. Exatamente. Então... Ele foi um pioneiro também, né, Roberto? Em outras coisas, né? Sim, por exemplo, as excursões, os congressos, né? Os seminários, Semana Espírita. Igual, por exemplo, o primeiro que me lembro que tem ocorrido, tem os registros, né, Leila? Foi na cidade de Três Rios. Para quem não conhece, o estado do Rio fica bem próximo da fronteira com Minas, né? E ele percorria os lugares, ele não parava. Literalmente, ele saía da toca. É verdade. Aí, então, ele teria escreveu, aliás, 27 livros. Mas 27 livros espíritas? Não. 21 eram espíritas, mas outros eram não espíritas. Porque, veja bem, existe um mecanismo, um artifício de comunicação em que você coloca um produto, um assunto, né, um tema, que é voltado para o público em geral. Mas lá vai o nome do autor, tem o nome da editora. E aí você, gostando do livro, o que você faz? Aí você diz assim, poxa, eu queria saber quais os outros livros que esse autor publicou. E aí você chega na literatura espírita. Então são estratégias para você passar a mensagem espírita, porque barreiras eram inúmeras, né? Nós já nominamos algumas, a Leila ainda há pouco falou de outras, mas existia o preconceito e existe ainda hoje, só que em menor escala, né? Porque a disseminação do conhecimento facilita também a pulverização e a destruição até de muitos preconceitos, né? É verdade. Então ele escreveu 27 livros, 21 espíritas. Mas o Leopoldo, ele se preocupava muito também com a educação mediúnica, porque as pessoas, elas chegavam numa casa espírita, infelizmente a gente ainda percebe isso hoje em dia, mas chegava, já colocavam numa reunião mediúnica. E ele dizia, não, precisa haver o estudo, a preparação, que seria o que a gente chama de educação mediúnica. Aliás, é o estudo, né? Estudo e educação são processos complementares, né? Exatamente. Porque o que acontecia? Naquela época, as pessoas, às vezes, até para pintar a casa espírita, até para mudar a cor da casa espírita, eles se recorriam aos espíritos. A mesa, né? Mudar de posição. Temos que perguntar aos espíritos se pode pintar, se não pode, qual a cor que a gente usa. Então, ele achava aquilo, assim, um despropósito. Por quê? Era falta de quê? Falta do conhecimento. Tinha lugares marcados, cadeiras marcadas, tinha também? As pessoas tinham seus lugares, mas a gente não... A gente tem que... primeiro que, como o Chico Xavier dizia, o telefone toca de lá para cá. Nós, para estarmos evocando os espíritos,
Só se for uma coisa muito séria, não para perguntar se eu mudo a cor da parede, enfim. Mas aí ele se incomodava de ver que muitas casas espíritas, o que é que eles faziam? Eles trabalhavam, funcionavam, assim, no fundo do quintal. A pessoa tinha sua casa, lá no fundo do quintal, fazia um puxadinho, botava lá uns bancos toscos de madeira. Por causa das restrições, né? E ali ficavam, envergonhados, restritos, essa coisa assim. Então, Até para não serem apedrejados. Né? Mas ele Sabemos? dizia, ele era considerado polêmico, porque, como nós dissemos, revolucionário, ele era um trator, ele foi abrindo estradas pelo Brasil todo. Quando ele chegava nessas casas, que ele percorria as muitas, eles diziam, não, que é isso? Vocês precisam colocar uma placa grande na frente, escrita, um letreiro. Não precisa ser em neon, né? Mas que esteja bem disponível, bem exposto, né? Visível. Então, essas ideias... A Leila falou que ele se incomodava, na verdade, ficava desconfortável, né, Leila? Com certeza. Que era um espírito já de um outro nível, né? Já com uma outra visão, mas assim, motivando as pessoas, porque quando as pessoas viam ele pela frente, e a argumentação dele era muito forte, era impossível não mudar. É verdade. Mas ele, como nós dissemos, quando ele fundou esse centro para as mulheres lá em Nilópolis, ele deu o nome de Associação Espírita Fé em Jesus. E a Maria Chambarelli tinha a presidente, a Maria Chambarelli como vice-presidente, e aquela casa ali durante 20 anos, como disse ontem o Roberto, foi o Clube da Luluzinha. Depois de 20 anos, aí as coisas já foram avançando, as mentalidades, aí teve o primeiro homem assumiu a presidência da casa. Foi muito interessante. Mas temos tanta coisa para falar e o nosso tempo já está se esgotando. Mas em 1942, veja bem, é como a Leila falou há pouco, estava no auge da Segunda Grande Guerra, gente. Só que o movimento espírita, ele aproveitavam-se, os espíritos, digamos, aproveitavam, já que os de lá estão brigando tanto, são os moleques brigões, então vamos ver lá na Pátria do Cruzeiro como é que estão as coisas. Então começou a semear, até aquele momento era a semeadura. Em 1942, então, ele cria o Lar de Jesus, que era a primeira obra espírita de qualidade voltada para meninas órfãs, né? Porque sabemos da vulnerabilidade social, sobretudo das meninas, né, quando expostas à orfandade e tal, e já teve um outro olhar paternal, lembrando que biologicamente ele não se tornou pai. Eles não puderam ter filhos, mas Isso. tudo aconteceu como? A esposa dele, a Marília, ela viu no jornal uma notícia que no bairro do Meier, que é um bairro da zona norte do Rio de Janeiro, lembrando que eles moravam em Nova Iguaçu, de Nova Iguaçu para o Meier, de trem, devia levar mais de uma hora Já naquela existia época, trem, né? Devia levar mais de uma hora. E ela viu que ali no Meier, que naquela época o Meier era assim considerado um bairro bem evoluído, um bairro chique. Um bairro de classe social. De classe média. E ela viu que na praça ali nos jardins do Meier, tinha uma família morando na rua. E aí eles tomam um trem, ela com Leopoldo e mais algumas pessoas vão até lá e fica conduída com aquela situação. E como eles não tinham filhos, ela fala com o marido que era a hora deles adotarem umas crianças. E aí eles adotam várias crianças e eles constroem esse Lar de Jesus em 18 meses. 18 meses, desde a capina do terreno até a construção, até a inauguração, 18 meses, 1 ano e meio, e eles cuidavam ali de cerca de umas 45 meninas, e eles faziam assim, para que não houvesse nenhum tipo, porque é tanto que foi assim, a primeira obra espírita de qualidade, vinha o espírito de vários lugares do Brasil conhecer a obra.
Então, era tudo assim, muito bem cuidado, as roupas. E as meninas, para que não houvesse diferenciação, todas as roupas eram iguais, os lacinhos de cabelo, os brinquedos, as bonecas, era tudo assim, igual para todas aquelas 45 meninas. E todas as tardes, eles sentavam assim debaixo daquelas árvores e ali eles traziam a evangelização para aquelas crianças. E ele também foi um daqueles grandes incentivadores para instituir, que a gente hoje fala o Evangelho no Lar. Naquela época a gente dizia o culto do Evangelho no Lar. Foi um grande incentivador também da instituição do Evangelho no Lar. Então o Leopoldo, ele trabalhou tanto o lado espiritual, tanto a divulgação do espiritismo, mas trabalhou também esse acolhimento social, auxiliando a todos aqueles ali dentro das suas possibilidades, desde o idoso, desde o andarilho, porque ele também acolhia idosos, e aquelas crianças. Então foi um trabalho assim maravilhoso. E não sei se o Roberto quer colocar mais alguma coisa, porque o nosso tempo já se esgotou. Eu acho excelente. A gente continua mais. Temos muito a falar. Mas, como diz o relógio do tempo, o tal de Deus, Cronos, ele não nos dá sossego, né? Somos, então, compromissados com vocês nesse horário. Agora, Leila, vai o hino? Só um minutinho, aproveitar e mandar um abraço para a Josi também. Que bom, Sim. Josi aqui conosco. Vamos ver se tem mais alguém para a gente mandar um abraço. Arnaldo, já mandei Arnaldo para o meu amigo. Good morning. Good morning, friends. Good morning, friends. Amigo. Mas hoje à noite, quarta-feira, temos o nosso curso de Espiritismo. Ao final, nós temos o nosso passe à distância, a magnetização das águas. E amanhã vamos continuar a nossa belíssima história do Leopoldo às 10 da manhã. Agora, quem ainda não entrou nos nossos canais do YouTube e do Telegram, entre lá. O do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra. E o do Telegram é o SEAC Olambra. Juntos podemos muito. Entrem, se inscrevam, compartilhem, para que a gente possa ir semeando essas mensagens de exemplo, de amor, de fraternidade, de esperança. Nós vamos deixando o nosso abraço e vamos terminando ouvindo a música, mais uma vez, Alegria Cristã. Muito obrigado. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo Espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A Nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos.